Olá, tudo bem? Eu sou o Lloyd David e para hoje trago mais uma dica valiosa para você. Como estamos na série de JavaScript, e é claro, eu gostaria de continuar falando sobre JavaScript, essa linguagem maravilhosa que você pode usar tanto no back-end, assim como principalmente no front-end, e é bastante usada em quase todos os sites que existem, todos os sistemas web usam o JavaScript. Então, para hoje eu gostaria de falar. A dica de hoje é bastante simples e que você vai usar em todos os seus sistemas, sobre condicionante, operadores lógicos e de comparação. Começando sobre condicionante. Com as condicionantes, você dá uma determinada condição para se tomar uma ação. É simples. Você lança uma condição e se aquela condição for verdadeira e se aquela condição for acontecer, então ele vai gerar o resultado. E se não acontecer aquela ação que você deu, aquela condição que você deu, ele gera um outro resultado. Essa é basicamente a função das condicionantes. Então, para você entender melhor como funcionam as condicionantes, são os famosos if e else. Ok, vamos melhorar isso. O if e else determina todo tipo de tomada de decisão num sistema que você for a desenvolver usando em qualquer tipo de linguagem. Aqui estou a falar de JavaScript, então vamos. O else, a sintaxe é bastante simples. If, entre parênteses, vem a condição. Se esta condição aqui, e então abrimos as chavetas. A primeira parte dentro das chavetas é referente a o que for acontecer se aquela condição for verdadeira. Se a condição dentro de chavetas, se for verdadeira, acontece isto. Fechamos chavetas, agora vem o que acontece se não for verdadeira, o else. Else, abre de novo as chavetas, o que vai acontecer se não for verdadeira. Se Lloyd tem 18 anos, então ele pode conduzir. Se Lloyd não tem 18 anos, ele não pode conduzir. Então isso fica if, entre parênteses, Lloyd é maior de 18 anos, então, entre primeiras chavetas, pode conduzir, se sim. Se não, else, não pode conduzir. E assim por aí em diante. Existe uma segunda condição, onde você trabalha com if, em seguida, você tem mais de uma condição. Neste caso, if, em seguida, depois de introduzir a primeira condição e o resultado da decisão, agora introduz a segunda condição. Para você introduzir é o else if, quando você tem mais de uma condição. Você pode ter várias condições, então usa o else if para introduzir a segunda condição. Se isto dá este resultado, mas se for ainda isto, ele também dá o outro resultado. E assim por aí em diante. Ainda falando no JavaScript, é claro, temos agora os operadores de comparação que são bastante importantes. Onde nós temos o primeiro, o de igualdade, que somente controla o valor. E são dois sinais de igual. O de igualdade estrita, que compara os valores, tanto o valor assim como o tipo. O primeiro, o de igualdade mais simplificado, que são dois sinais de igual, somente compara o valor. O segundo, compara tanto o valor assim como o tipo. Neste caso, nós podemos ter um exemplo bem simples. Um número. Se um número somente for um número, o seu tipo é number, mas se o número estiver dentro de aspas, ele passa a ser o seu tipo string. Então, para comparar esses resultados, é 5 e é 5. Você comparando, usando o primeiro caso, ele vai dar verdadeiro, porque os seus valores é 5 e 5. Mas já usando o segundo sinal de igualdade, ele vai dar falso. Por quê? Ele é 5, o seu valor é 5, mas ele se torna falso porque o seu valor, o seu tipo, não é number, e sim é uma string. E neste caso, ele dá falso. Em seguida temos o não, né?
contraria o não, se não for igual, e o sim. Tem um maior que, menor que, igualdade já falei. O importante são esses dois. Os outros eu acho que você já viu na escola. E depois temos ainda os outros sinais ainda de comparação, que é e. Esses são de comparação. São lógicos. São operadores lógicos, não de comparação. Os operadores lógicos temos o e, ou e não. Ok. Isso é matemática básica. Não básica. Sim, mas é matemática. Tá bom. E só é verdadeiro se as duas condições forem verdadeiras. Lloyd é maior de 18 anos e tem carta de condução, então pode conduzir. Ou só é verdadeiro se uma das condições for verdadeira. Lloyd é maior de 18 anos e não está acompanhado, então pode entrar na festa. E o não, basicamente não é negação. É o oposto da operação lógica antiga. Se a antiga for verdadeira, então o seu valor passará a ser falsa. E com isso, só isso. Resumindo, de uma forma bem resumida, né? Resumindo de uma forma bem resumida, ok. Condicionantes servem para tomar decisões a partir de uma certa condição. Nós temos o if e introduzimos aí a condição. Uma vez introduzida a condição, colocamos o que acontece se for verdadeiro ou falso, não é? Se for verdadeiro, o que vai acontecer? E se não for, o que vai acontecer? Em seguida temos os operadores lógicos. Eu sempre tive muita dúvida entre esses dois. Temos o de igualdade, que somente compara os valores, e temos do igualdade estreita, que compara tanto os valores, assim como o tipo do dado. Tem o maior que, menor que, igualdade, maior que, menor que, por aí em diante. E temos os operadores lógicos, que é e, ou e não. E com isso, esse vídeo chega ao fim. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau.